O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acaba de confirmar a decisão drástica que ele vai colocar em andamento contra os ministros do STF para a semana que vem, e vocês precisam saber o que se trata, tá? O clima tá tenso, muito tenso, corre lá nos bastidores dos ministros do STF. E tem mais. Ives Granda Martins, o maior jurista da atualidade, perde a paciência com a morte que chocou o Brasil. Patriotas, é importante que vocês fiquem comigo até o final, para vocês saberem, do começo ao fim dessa semana e o que vai acontecer a partir da semana que vem, lá na Praça dos Três Poderes. Melhor dizendo, Congresso, STF e o Executivo, tá? Então, gente, o que nós estamos vendo aqui é que o jurista mais renomado do Brasil ficou chocado por causa, né, da situação que envolveu um cidadão brasileiro, patriota, honesto, trabalhador, que perdeu a sua vida por causa de vícios processuais, por causa de politicagem, tá? E não para por aí não, não para por aí não. Os patriotas conservadores, deputados e senadores estão convocando a população brasileira de bem para estarem, todo mundo, lá na Avenida Paulista, tá? Dia 26, prestando solidariedade a esse patriota que foi embora, o Cleuriston, e também cobrar justiça para aquelas pessoas que deixaram chegar a essa situação com esse patriota e com vários outros patriotas aí que foram punidos severamente, né, ao rigor da lei, injustamente. Então eles querem justiça. Vem comigo que tem mais. Vou mostrar para vocês tudo o que aconteceu no começo dessa semana até hoje e o que poderá acontecer a partir da semana que vem. É importante que vocês fiquem sabendo de toda a verdade, tá? Olha só. Agora, Senado aprova em 2 turnos PEC que limita poderes do STF. Líder do governo, Jacques Wagner, vota contra a PT e a favor de limitar STF. Ministro de Lula beneficiou a própria Fazenda 2 vezes com emendas de 10 milhões. A cleptocracia tá na alta, hein? Presos afirma que, ó, atendimento a réu do 8/1 morto na Papuda demorou quase 1 hora. É difícil, né? Luxo, Lula renova enxoval do Alvorada por 89 mil com algodão egípcio. Tá parecendo shake do Dubai, né, cara? E tem mais. Perdeu, mané. Não amola. O judiciário passou a ser um poder político. Eleição não se vence, se toma. Nós derrotamos o bolsonarismo. Quem disse isso foi o Barroso, né? Barroso. Quem ri por último ri melhor, viu, meu querido? A população brasileira tá esperando, viu? Gilmar Mendes, Lula não estaria no Planalto se o STF não tivesse enfrentado a Lava Jato. Quer dizer, o ministro Gilmar Mendes está se declarando aí, ó. Ministros do Supremo classifica como traição rasteira o voto do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, contra eles. Depois de toda a resistência ao golpe bolsonarista, o recado é: ou Jacques Wagner sai ou não tem mais papo do STF com o Planalto e o governo. Foi essas palavras aqui, viu? Governo Lula só voltou ao poder após decisões do STF, afirma ministro do Supremo, a Jacques Wagner. Aonde o Brasil foi parar, hein? Com esse poder, meu Deus do céu. Gilmar Mendes diz que o STF está preparado para enfrentar investidas inconstitucionais do poder legislativo. Quer dizer, essa PEC para reduzir os poderes do ministro está falando que é inconstitucional. E a interpretação dos ministros? É o que então, hein? Justiça Militar condena coronel que ofendeu generais durante atos em 8 de janeiro. Mas aquelas pessoas que praticaram cleptocracia na Lava Jato tem problema nenhum. O ministro do STF já avalia como um inconstitucional PEC que limita poderes do STF. Olha só o grau deles. Barroso critica a PEC do STF. Não há por que alterar o que vem funcionando bem, só se for para você, viu, Barroso? Sob a gestão de Lula, estatais federais voltam a fechar no vermelho. Entenda, mais de 6 bilhões, né? No negativo. Quem vai ter que pagar essa conta é a população brasileira de bem. A verdade é essa. Agora, a STF forma a maioria para manter Zambelli como réu por episódio com a arma de fogo. Perseguição. Pacheco diz que a PEC não é retaliação, o que não admite receber agressões de ministros do STF. Pacheco deixou bem claro. Vídeo, Malafaia e Bolsonaro convoca ato em memória a Clesão, dia 26 agora, lá na Paulista. Todos estão convocados. Assustados com a aprovação da PEC, ministros do STF temem pacote de maldade. Pacote de maldade ou pacote de colocar cada poder no seu lugar? Lula e Barroso se reúnem após a aprovação de PEC que limita decisões do STF, viu? Eles se reúnem após. A Suprema Corte vai compreender seus limites, diz Mourão. Mourão rasgou o verbo, né? Vamos ver o que vai acontecer agora. Bomba! Comentarista da Globo News diz que Supremo cobra Lula por ter lhe dado a vitória nas eleições. Veja o vídeo. Moça, acabou, né? Se você fosse num país onde as leis funcionavam, tava muita gente na cadeia. Gilmar Mendes pediu ajuda a Valdemar, do PL, contra a PEC. Valdemar até tentou, né? Mudar os votos dos senadores, mas não conseguiu não, viu? Estadão reclama do STF e apoia a PEC aprovada pelo Senado.
Até o jornal Estadão apoiou a PEC aprovada pelo Senado. Viu? Quer dizer que os ministros do STF estão sem moral até com o jornal, hein? Política, show. Lula tira qualquer um do governo, menos Jacques Wagner, quer dizer. Então, com Bolsonaro, governadores dos estados com maiores PIBs do Brasil decidem ir à posse de Milei. Milei tá com a moral, hein? Quase 70% dos brasileiros apoiam limitar poder de decisões monocráticas do STF, aponta a pesquisa. Na reta final de 2023, a economia brasileira dá sinais de perda de fôlego. O pior ainda está por vir, viu? Com esse desgoverno aí, né, na administração, é só Deus na causa. Só Deus na causa. Lira afirma que não vai dar para engavetar a PEC do STF. Entenda, quer dizer, essa PEC reduz os poderes do STF, ele já disse que não vai engavetar e quem vai tomar a decisão é a maioria dos deputados agora, tá? Que vão votar antes do final do ano. Bomba, senador revela áudio em que colega do Senado é coagido por um ministro do STF a votar contra a PEC. Só para vocês entenderem, né? A que ponto chegaram eles? A que ponto chegaram eles, hein? Empresa vinculada a ministro de Lula não tem sede, nem funcionários e acumula dívidas. Meu Deus do céu, tudo fantasma, né? Tudo fantasma, né? É só Deus na causa, né? Petrolão é fichinha agora para eles, viu? Petrolão agora é fichinha, viu? PEC do STF, Gleice diz que o voto de Jacques Wagner foi um erro e tentará barrar a aprovação na Câmara. Ai, Gleice. Lascou, o presidente da OAB diz que regimento interno do STF vale menos que a lei da advocacia. Vixe Maria, aí acabou mesmo, né? Urgente, Pacheco mira a reeleição e pode acabar com o plano do PT para 2026. Ele não quer ver mais PT concorrer. Marco Aurélio vê projeto de lei da anistia como alternativa para casos do 8 de janeiro. Tem que anistiar mesmo, né? Fazendo esses processos aí com vícios. Tensão, Lula se reúne com Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Zanin. Eles estão com medo, né? Medo, né? Das PECs, que vão reduzir os poderes deles. A verdade é essa. Acabou a farra dos superpoderes, né? Em breve, cada poder em seu quadrado. Moraes se encontrou com Pacheco e com Alcolumbre após crise sobre PEC, que restringe decisões individuais do STF. Eles estão com pressa de tentar impedir, né? Não vi nada demais, diz Bolsonaro sobre a PEC que limita poderes do STF. Eu também não vi nada. A única coisa é que cada um vai cuidar do seu quadrado, só isso, mais nada. Né? E tem mais, não para por aí não. Olha só o que vai acontecer daqui para frente. PEC do Senado que limita poderes de ministro do STF tem apoio popular, afirma diretor da Quest. Preciso dizer mais alguma coisa? Tem apoio popular. A maioria dos senadores votaram, né, a favor dessa PEC. A maioria dos deputados também quer aprovar a PEC. Fechou, com chave de ouro, checkmate. Cada um cuida do seu devido lugar, do seu quadrado, e o Brasil segue, né, com a sua independência. É assim que tem que ser, gente. Na data de hoje, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirma a decisão que ele vai colocar em andamento drástica contra os ministros do STF. Olha aqui. É o momento para se discutir mandato para ministros do STF, diz Pacheco. O presidente do Senado reforça que tema é honesto de se discutir e que crise não existe. Tá? Foi publicado hoje, 25 de novembro. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, PSD-MG, reforçou seu posicionamento a favor de mandatos para ministros do Supremo Tribunal Federal, STF. E ele deu a declaração em entrevista ao programa Canal Livre, da Band, que vai ao ar neste domingo, 26. Então, gente, o Pacheco, ele já tomou a sua decisão e ele quer colocar em pauta, né, essa PEC que reduz o tempo dos ministros do STF. Vocês viram que o Pacheco colocou em pauta a PEC que reduz os poderes dos ministros do STF, já foi aprovada no Senado, vai para a Câmara dos Deputados. É importante que vocês assistam esse vídeo até o final para vocês entenderem o que vai acontecer daqui para frente, tá? E Lira já deu carta branca, já liberou geral para os deputados decidirem se vão aprovar essa PEC para reduzir os poderes dos ministros do STF, sim ou não. Mas tudo indica, com o caminhar da carruagem, que os deputados estão com sangue nos olhos e querem aprovar essa PEC, custe o que custar, lá na Câmara dos Deputados. E Lira já disse, se depender dele, ele não vai impedir ninguém. A PEC, quem vai tomar a decisão é a maioria dos parlamentares.